Olá pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um evento aí de arquivologia, falando um pouquinho sobre gestão de documentos, conhecendo um pouquinho mais esse tema. Na aula passada eu discuti o conceito, o que é gerir informação, o que é gerir documento, finalidades, algumas características. Nessa aula é importante observar que atividades eu realizo na gestão documental. Para que você não tenha o trabalho de voltar na aula anterior, eu trouxe o slide que fala do que é gestão de documentos, e aí eu vou explorar na aula de hoje as suas fases ou etapas. O que é que você faz em cada uma? Esse é um ponto importante para você observar. Muito bem, primeiro aspecto interessante, gestão de documentos. Lembrando o que diz o artigo 3º para você da lei, quando ele fala das operações e das atividades relacionadas à produção, desde que o documento nasce, tudo que tem a ver com a sua utilização e, consequentemente, o que vai acontecer depois. Ou seja, o seu destino, o que vai ser eliminado, o que vai para o arquivo permanente. Então, são esses elementos que eu quero discutir com você. Em outras palavras, eu quero falar sobre as fases da gestão de documentos. Sim senhor, é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Do ponto de vista conceitual, alguns autores, e o que é mais comum em prova, dizem que a gestão de documentos se divide basicamente em três fases. Três fases. Só ia mostrar 4, professor? É três fases. Sim, a de produção, a de utilização e a de destinação. Três fases. Consequentemente, o avaliador quer saber o que ocorre em cada uma delas. Antes, uma pequena observação. É interessante lembrar que essas duas fases aqui ocorrem ao mesmo tempo. Então eu posso dizer que elas são concomitantes. Ocorrem ao mesmo tempo. Você está usando e está destinando os documentos, porque a destinação implica na atividade de avaliação e seleção de documentos. Você avalia e separa conforme o destino que você vai dar. E aqui, claro, a produção e a utilização dos documentos. Tem muito a ver com atividades da entrada do documento e o uso que eu faço dele. Então, quando a gente fala, por exemplo, de atividades de protocolo e arquivo corrente, tem muito a ver com essa fase de utilização. Mas ela persiste também durante a fase intermediária. Arquivo corrente e intermediário. Lembra dos conceitos que eu já falei para você. Então são as atividades de protocolo e arquivo corrente intermediário que tem a ver com esse processo de utilização. Qualquer dúvida sobre isso, lembre-se com relação ao conceito que eu lhe mostrei, uso de arquivamento em fase corrente intermediária. Para definir se vai eliminar ou recolher, a avaliação. Por isso que é concomitante. Está usando e está avaliando. Para saber o que faz com os documentos dentro dessa característica. Então, ao destacarmos isso, você encontra as atividades da gestão de documentos. Um ponto importante aí para você analisar. Professor, então saber o que faço em cada uma das etapas é fundamental? Sim, para evitar erros e problemas que você possa ter sobre este conteúdo. Ok? Então, primeira ideia para a gente lembrar. O que é produzir documentos? Então, a primeira etapa, produção, elaboração de documentos. Então, alguém está produzindo um documento. Veja, pode ser você ou alguém produziu e entregou para você. Produção, recepção, produzido, recebido. Tá. Então, é a elaboração do documento, a criação do documento. Mas também uma preocupação de só produzir aquilo que é essencial. Então, não é produzir qualquer documento, é pensar no documento e seu uso.
Eu não estou usando, eu estou produzindo, mas já penso, bom, esse documento vai ser produzido e vai ser utilizado, e depois eu vou guardar. Então eu já começo a pensar na vida do documento. Então a elaboração do documento, eu não estou usando ainda, eu estou pensando, eu vou criar um documento que quando o pessoal precisar de material, vamos fazer assim, requisição de material. Então toda vez que alguma unidade ou setor precisar de material, eles não vão lá de boca e falar, dá 10 caixas de sulfite aí. Não. Eles vão preencher um formulário, esse formulário vai ser entregue. Então eu fico pensando naquele documento que eu estou criando, certo? Muito bem. Uma característica importante, né, é trabalhar a ideia de que eu tenho que pensar na necessidade de usar adequadamente esses documentos, evitando que eles sejam reproduzidos em larga escala. Então, a questão de que não fique tirando-se cópias ou imprimindo-se vários exemplares, esse é um ponto interessante também, que contempla o processo de produção do documento. Opa, só queria voltar aqui para falar ainda uma questão para você. Seleciona a caneta direita aí, professor. Então, a ideia é dizer que ao trabalhar com tudo isso, a etapa da produção, ela se divide em duas funções importantes. Uma, a produção do documento, abreviando para você, mas também a produção das regras, das normas sobre o documento. Normas, por exemplo, de uso, destinação, etc. Então, é o documento e as normas sobre o documento. Como deve ser utilizado, etc. Então, são duas coisas, o documento em si e as regras para usá-lo. Essa é a ideia. É o que você faz aqui. Muito bem. Feito isso, os documentos passam a ser produzidos. Muito bem. Aí entramos na etapa seguinte, o desdobramento dessas atividades, onde você tem como característica a utilização desse documento. Então, é o fluxo do documento. Isso que você vai observar. Esse fluxo é necessário pensar. Por quê? O documento pode passar em vários lugares. Ele pode tramitar, ou ele pode ir diretamente para um lugar. Ou seja, ele vai cumprir o seu papel na organização, na empresa, no setor. E depois, eu tenho que me preocupar com a guarda, né? Afinal de contas, usou o documento, tem que guardar em algum lugar, de que forma vai guardar. Tudo isso tem que ser pensado também. Então o uso do documento nas suas diferentes formas. Aqui, por exemplo, são as atividades, olha, de protocolo, de arquivamento, organização e classificação, que são atividades que se relacionam. Classifica o documento por assunto, pensa como vai colocar em ordem, coloca no lugar para guardar. Coloque em ordem alfabética, guarda na gaveta. Então é desta forma. E depois pensar nos instrumentos necessários para que eu possa acessar o documento quando quiser. Exemplo, se você arquiva os documentos em ordem numérica, 1, 2, 3, 4, 5, como é que eu vou saber qual é o conteúdo do documento 5, 4 ou 3? Eu vou ter que fazer um índice, um fichário, alguma coisa que possibilite a recuperação da informação. Então isso faz parte do trabalho de utilização. Como eu disse, aqui, sintetizando duas rotinas muito claras. As rotinas de protocolo e as rotinas de arquivo. Corrente e intermediário. Tá? O protocolo e as atividades de arquivo. Então, é o que a gente fala aí da gestão de documentos correntes e intermediários. Lembre-se, a utilização do documento contempla as fases corrente e intermediário. Corrente e intermediário. Essa é a ideia. O arquivo corrente e o arquivo intermediário. Os documentos estão ali, sendo devidamente guardados conforme a sua finalidade. Muito bem. Nesse sentido, vai surgir para você subatividades, vamos dizer assim, de gestão. Ou seja, como eu disse, a gestão de documentos correntes e intermediários. Então, é aqui que você vai gerenciar tanto as atividades de arquivo
como do protocolo na fase corrente e do arquivo intermediário como função. E tudo aquilo que permita, como eu disse, recuperar a informação quando necessário, trazer de volta para você. Esse é o desafio e você tem aí que lembrar. Na utilização é o uso, é o protocolo, é o arquivo, documento corrente, documento intermediário. Essa é a ideia que você precisa fixar. Muito bem. Paralelo a isso, ou seja, usando o documento, isso é um ponto importante, usando o documento, eu já tenho que pensar também na sua avaliação. Então, a destinação é uma etapa que você faz junto com a etapa de utilização, e aí você analisa, seleciona, fixa prazo de guarda, a destinação final, vê qual documento vai para o lixo, qual documento vai ser preservado, ou seja, que documentos vão parar no arquivo permanente e que documentos não vão parar lá. Essa é a ideia. Então, é aquela história. Você tem que fazer todas as atividades relacionadas à avaliação e seleção de documentos. Certo? Essa é a questão central para você. E assim iremos identificar o tema. Muito bom. Para concluir a conversa, dá uma olhada nessa pergunta aí. Feita pela OCP, por agente administrativo da Prefeitura de Angra, ela disse o seguinte: de acordo com as diretrizes do Conselho Internacional de Arquivos, um programa de gestão de documentos ou arquivos deve ser desenvolvido em 3 fases. Então ele pergunta, qual fase deve definir normas para racionalização de recursos e principalmente manutenção da integridade, autenticidade, fidedignidade, unicidade dos documentos. Ou seja, você manter o documento íntegro, garantir que ele não seja violado na sua autenticidade, seja a cópia fiel ou se mantenha fiel à informação nele contida, que não seja desmembrado, alterado, aqueles princípios arquivísticos que eu já falei para você. Então eu tinha que saber que fase é essa. Então a primeira ideia era reconhecer as 3 fases do processo de gestão documental. Então eu sei que tem uma fase de produção, tem uma fase de utilização e tem uma fase de destinação. Certo? São as 3 fases que eu mencionei para você. Tá. Dessas 3, qual é a fase que eu faço as normas sobre o uso do documento? O professor falou que a fase que a gente faz norma é quando produz o documento e produz as normas sobre ele. Ponto. Está aí a sua resposta. Muito bem. Gabarito para você sobre o nosso tema e as sugestões bibliográficas sempre. Então tinha uma pegadinha no exercício aí, você tem que lembrar. Norma para o documento. Isso você faz na fase de produção documental. Acho que esse é o principal aspecto que você deve considerar sobre esse conteúdo. Porque aí, o que o avaliador esperava é produzir documento e norma sobre ele, como o nome já diz, fase de produção. Depois, na utilização, estou usando o documento, ele tramitando, etc., fase corrente, intermediária, e paralelo a isso ele está sendo avaliado para definir, ou melhor, pensando na sua destinação. Avalia, seleciona, conforme o futuro do documento. Tá bom? Obrigado a todos, bons estudos, até a próxima.